Vamos continuar abordando aquele aspecto, aquela parte inicial do livro, que eu me indago se de fato a gente está vivendo uma Uma revolução revolução. ateísta, né? Em que senso a gente está vivendo, ou é um prenúncio, ou estamos vivendo um prenúncio de uma revolução ateísta. Claro que se a gente considerar, como se colocou, né, historicamente, um país em que a repressão aos não religiosos, ou o mundo, né, a gente pensar até em termos macros, né, em que dizer-se ateu era um tabu, revelar-se ateu na sociedade é sempre muito difícil. E hoje não, até em virtude do movimento neo-ateísta, com os quatro cavaleiros do ateísmo, essa propagação, a campanha no ônibus que o Dawkins promoveu na Incrível. Inglaterra, todos esses fatores, né, tiraram muita gente do armário, né, digamos assim, né? Ajudaram as pessoas a tomarem consciência do seu papel, de sua condição de ateu, de ateia, enfim, não terem medo mais de se afirmar, de autoafirmar a sua cosmovisão, né? Então, nesse sentido, a gente estaria vivendo realmente uma revolução ateísta. E aí eu pergunto ainda, ela estaria se dando de que maneira ou mais fortemente aonde? Eu gostaria que você falasse sobre isso. Quando eu falo de revolução ateísta, eu penso em algo que está acontecendo, né? Eu não penso em algo que já aconteceu, né? Eu penso em algo que eu uso a Madalyn Murray O'Hair como uma espécie de marcadora de água, né? Porque muitas pessoas podem, no livro eu falo muito sobre isso. As pessoas vão pensar, ah, a Madalyn Murray O'Hair era norte-americana, estadunidense, então o que que o brasileiro tem a ver com isso, né? O que que eu tenho a ver com isso? Eu acho que tem muito a ver, porque o evangelicalismo que está no Brasil agora enchendo o saco, né, que são os pentecostais e não pentecostais, são de origem norte-americana. Basicamente, todo o evangelicalismo brasileiro é americano. O protestantismo europeu ele não vingou no Brasil. Então, isso começou nos Estados Unidos, a Madalena Murray enfrentou isso de frente, de cara, que é o teleevangelicalismo, né, que é usando a mídia, até as televisões. Eu lembro que a Madalena Murray falava isso em uma entrevista com um, não padre, tinha um nome lá que eles dão para ele, fugiu o nome, mas uma liderança religiosa dessas igrejas protestantes, né? E ela comentava, vocês poderiam ajudar nós ateus também a ter o mesmo tempo de televisão, né? Porque os ateus não tinham o mesmo tempo de televisão. Os evangélicos, eles tinham tempo, né? De televisão meio que sagrado, o Estado, é tipo o horário do Brasil, né? Eles tinham, o Estado dava a eles como, tipo, ali, de graça o tempo de televisão. E os ateus não tinham esse tempo de televisão. Ela falava isso, nós também queremos o direito de ter um tempo de televisão de graça, né, para falar nas E eles rádios, coisa e ganharam tal. esse dinheiro historicamente? Esse direito, Esse né? direito, dinheiro, esse direito, ganharam esse direito de Eu, ter isso? eu, Eu honestamente não sei, eu não cheguei a pegar, eu não lembro se ela conseguiu, eu sei que ela conseguiu pagando, né? Se ela conseguiu na justiça, ou seja, ter o direito público, eu não lembro. Eu sei que hoje, com o YouTube, isso meio que desapareceu, porque, por exemplo, o Atheist Experience, que é um podcast que começou na televisão, eles passavam na televisão, né? Tipo, canal mesmo. Hoje eles estão no YouTube, né? E podcast, mas eles estavam na TV, né? É uma coisa engraçada, porque Isso é no uma TV Brasil é da americana Record. com grande repercussão, ou era uma TV pequena, E ligada aí isso eu aqui? não sei, né? Isso eu não sei. Eu só sei que eles passavam, eles tinham um canal, né? E tem uns vídeos mais antigos deles que você consegue ver no YouTube, que você consegue ver o canal e o número pra você ligar, né? Então eles passavam, as pessoas ligavam, né? E conversavam. Você via que era um programa ao vivo, né? Agora eles estão no YouTube, né? Eles não estão mais, não sei se estão mais em TV Eu aberta. tenho dúvida se era de fato uma rede de TV que estivesse veiculando Eu, isso, eu, mas eu, eu acho que era uma rede TV. Eu não sei se era uma rede TV grande, não sei se era uma rede TV aham, com grande certo, repercussão, mas era um canal público. aham, Só ser um canal público nos Estados Unidos já era um avanço é. enorme. Esse é um problema que a gente está falando de revolução ateísta, e não se dá uma revolução, você sabe muito bem disso, né, professor? Sem propagação da revolução, né? Ou seja, se você sem ter meios midiáticos para chegar ao povo, para fazer mudar uma mentalidade ou não. E no Brasil, você lembrava desse fato aí, né, de que tinham lá uma TV, mas imagina o Brasil, né? O Brasil em que a Aqui é um propaganda é desafio, né? maciça pró-religiosos, né, com várias redes na mão de líderes religiosos, e nada, nem para a ciência, nem para o Inclusive, ateísmo. inclusive eles tentaram, né? Acho que o Daniel Sotomayor tentou copiar o Rich Dawkins, de colocar o ateísmo nos ônibus, acho que ele não conseguiu, não. Pois é, mas Que então, ele, isso nos anos acabaram fazendo alguma coisa, se não me engano, o Guilherme Natividade, que teve.
comigo, mostrando o seu trabalho também de TCC, sobre o perfil da identidade arteísta brasileira. Muito interessante o trabalho que o Guilherme faz. O Guilherme também é nosso companheiro lá no MAB, viu, Jorge? Ele é o secretário, um cara que desenvolve um trabalho muito bom, muito competente, né? Então é isso, a gente falava dessa revolução que no Brasil assim anda a trancos e barrancos, você não entende. Porque assim, o que há de manifestação mais explícita são advindas de canais como o nosso, como o meu, como o seu, como o Daniel Gontijo, como é, eventualmente o de Pirula, o de David Acho que o Ribeiro, Matheus também, Benítez também, ele fala de ateísmo, o né? Benítez. Então, são várias pessoas com iniciativas, né, individuais, né, que tem dado eco, né, dado voz, dado visibilidade ao ateísmo Mas brasileiro. Nosso eu não canal, sei, humildemente, tem feito isso também. eu não sei você, mas desde que eu comecei a dedicar o ateísmo publicamente, eu perdi algumas amizades, né? Porque as pessoas começaram a ficar incomodadas, inclusive o Gibíblia, né? O Eu Gibíblia, que é esse posso aqui, dizer ó. que não eram seus amigos, você não perdeu coisa nenhuma, porque se Então, fossem de fato é, amigos seus, é, não teriam perdido a sua amizade por causa disso. Não o teriam renunciado Gibíblia, à amizade. o Gibíblia tem uma dedicatória, a minha amiga artista plástica, que assim que eu lancei o livro, falou, quero uma cópia. Eu falei com ela, vou te dedicar a você, porque você tá do meu lado até no inferno. Até nós falar mal de Deus, você tá do meu lado. Eu fui lá na casa dela, entreguei, tomamos um chá junto, a Ângela Costa, artista plástica, pintora, e E isso, o que pronto, você